Aqui. Vamos lá. Pessoal, vamos relembrar um pouquinho de tudo que a gente já viu, e aí eu começo a aula de hoje. Nós já vimos vetores, leis de Newton e começamos classes de força. Não terminamos ainda, mas começamos classes de força. Se você é um aluno antenado que olha o caderninho, você vai ver que a gente está bem no conteúdo, tá? A gente está até um pouquinho adiantado, coisa de 1 ou 2 semanas. Então, não se preocupem, tá tudo tranquilo, os conteúdos, se você olhar lá. Vamos lembrar de vetor. Por que é importante lembrar de vetor quando está estudando leis de Newton? Porque força é uma grandeza vetorial. Para somar força, eu estou somando vetores. E aí, eu tenho que lembrar das 4 regras para somar vetor. Vetores no mesmo sentido, a soma vetorial realmente é uma soma. Vetores em sentidos opostos, a soma vetorial, na verdade, é uma subtração. Vetores formando 90 graus, a soma vetorial é a aplicação do teorema de Pitágoras. E vetores formando um ângulo qualquer, a soma vetorial é a aplicação da lei dos cossenos. Então, por isso que foi importante. Primeiro a gente vê aquela parte inicial sobre vetores, porque a gente vai aplicar isso aqui agora. Depois de vetores, nós vimos as leis de Newton. As leis de Newton são 3: primeira, segunda e terceira. A primeira e a terceira, elas são puramente teóricas. A segunda tem uma fórmula, tem conta. Vamos lembrar. Primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia. Ela diz que todo corpo em repouso tende a continuar em repouso, todo corpo em movimento tende a continuar em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante diferente de zero seja aplicada sobre o objeto. Então, se o objeto está parado, a tendência dele é ficar parado. Se o objeto está em movimento, a tendência dele é ficar em movimento retilíneo uniforme. Não é qualquer movimento. É movimento em linha reta com velocidade constante. Isso é a tendência natural. Se não tiver força, a tendência é essa. Se tiver força, aí pode alterar. O que está em repouso pode estar em movimento. O que está em movimento retilíneo uniforme pode fazer curva, pode acelerar, pode frear, tá? A segunda lei de Newton é aquela lei que tem uma fórmula. O nome dela é princípio fundamental da dinâmica. Ela garante que a força resultante sobre um corpo é igual a massa vezes aceleração, ou seja, Fr igual a m vezes a. Fr é força resultante, é a soma dos vetores força. Se a soma dos vetores força, eu tenho que ficar de olho naquilo que a gente aprendeu de vetores, que nem sempre a soma de vetor realmente é uma soma. Então, Fr, que é força resultante, que é a soma de todas as forças, em homenagem a Isaac Newton, a unidade de medida é aquele N maiúsculo que se lê Newton. M é massa, e massa se mede em quilograma. Se tiver em gramas, eu divido por 1000 e transformo. Se tiver em tonelada, eu multiplico por 1000 e também transformo, porque a massa no SI, que é o Sistema Internacional, a massa tem que ser em quilogramas obrigatoriamente. E o A, professor? O A significa aceleração. E a aceleração, vocês já viram comigo lá desde o início do ano, que a aceleração se mede em metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque velocidade no SI é em metros por segundo, não é em quilômetros por hora. Então, se velocidade é metros por segundo, a aceleração, que é a variação da velocidade sobre o tempo, é metros por segundo ao quadrado. E a terceira e última lei de Newton
também conhecida como princípio da ação e reação. Ela é teórica e ela diz: toda ação provoca uma reação, gera uma reação de mesmo módulo, que é o valor numérico, mesma direção e sentidos opostos. Professor, me lembra a diferença de direção para sentido, que também foi uma coisa que a gente viu em vetor. Direção existem três: a direção horizontal, a direção vertical e a direção diagonal. Direção tem três. Sentido é para onde aponta. Então, a direção horizontal pode ter sentido para o oeste ou sentido para o leste, que você pode chamar de direita e esquerda. A direção vertical pode ter sentido para cima ou para baixo, que a gente chama de norte, sul. E a diagonal, aí depende. Diagonal entre o norte e o leste, nordeste. Diagonal entre o sul e o leste, sudeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste. Então, direção é a reta. Sentido é para onde a reta aponta. E a gente, depois das leis de Newton, fomos para classes de força. E falamos na aula passada de força-peso e força normal. Mas antes de falar de peso normal, vamos lembrar que existem dois tipos principais de força. Existem as forças de contato, que são aquelas forças que só atuam quando tem contato físico entre os objetos. E existem aquelas forças chamadas de forças de campo, que são aquelas forças que atuam à distância. Jorge, isso foi da aula passada, lembra? Força de contato é aquela força que só atua quando um objeto encosta no outro. Por exemplo, esse carinha aí puxando a pedra. A força que é transmitida através do fio é uma força de contato. Força de campo é aquela força que atua sem precisar o contato físico. Por exemplo, a força magnética. Você percebe que ela vai atrair o ímã, vai atrair os clipes, sem precisar tocar o ímã nos clipes. Eles vão ser atraídos sem ter o contato físico entre os corpos. A gente também falou na aula passada as principais forças de contato e as principais forças de campo. Isso aqui não é para decorar. É só para que você entenda que existem forças chamadas de força de contato e existem forças chamadas forças de campo. Tá? É só para entender. Aí nós vimos a força-peso, que é aquela força que sempre os astros atraem os objetos em direção ao centro dele. No caso do planeta Terra, você é atraído em direção ao centro da Terra. Se você estiver na Lua, você vai ser atraído em direção ao centro da Lua. Se você estiver no Sol, você morreu, né? Porque no Sol não tem como se ficar. Mas se você estivesse no Sol sem morrer, você seria atraído em direção ao centro do Sol. Então, a força-peso é aquela força gravitacional, também conhecida como força gravitacional, que sempre vai atrair os objetos em direção ao centro do astro. Tá? O astro em questão não sou eu, não é Belisca que é o astro, não. O astro é um satélite, é uma estrela, é um planeta, é isso que é um astro. Tá? Então, força-peso é sempre 100% dos casos, vertical para baixo, em direção ao centro do astro. Então, independente de onde você esteja, força-peso é sempre vertical para baixo, em direção ao centro do astro. Então, ó, peso é sempre para baixo. Todos os astros têm gravidade? Tem, Mariana. Se tem massa, tem aceleração da gravidade. Lembra que o nome mais correto é aceleração da gravidade. Você pode chamar de gravidade, não tem problema. Mas eu tenho medo de, quando vocês chamam de gravidade, vocês esquecerem qual é a unidade de medida. Porque a gravidade é uma aceleração. Então, quando a gente fala que a da Terra é aproximadamente 9,8, é 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a única aceleração da gravidade que eu tenho obrigação de decorar o valor. A da Lua eu não tenho, o do Sol não tenho, de Marte também não. Ah, professor, mas quando não tiver a gravidade, eu posso usar 10 para facilitar a minha vida? Pode. Quando não tiver gravidade na questão, se você quiser, pode usar 10 para facilitar a sua vida. Mas se tiver 9,8, você tem que usar 9,8, que é o valor mais próximo do real. Se tivermos no vácuo,
a anos-luz do astro mais próximo, ainda assim vai ter força gravitacional atuando, Guilherme. Mesmo que você esteja muito, muito distante, vai ter força gravitacional. Agora, claro, que quanto mais distante você estiver, menor a força gravitacional, Guilherme. Mas ela nunca vai ser igual a zero. Isso é uma coisa que a gente estuda no segundo ano, Guilherme, que é como calcular essa gravidade dos astros. Por que a gravidade da Terra é 9,8? A gente aprendeu a calcular isso lá no segundo ano, não agora no primeiro. Então, a força-peso, galera, é aquela força que é a massa vezes a gravidade. Não confunda massa com peso. Massa é quantidade de matéria. Peso é um tipo de força. Isso tudo eu estou correndo um pouquinho porque eu já falei na aula passada, viu? Isso aqui é só para relembrar, porque eu estou sendo bonzinho. Então, a força-peso é a massa vezes gravidade. Quando você muda de local, você muda o peso. Porém, você não muda a massa. A massa é sempre a mesma. Então, a força-peso é sempre, em 100% dos casos, ó, vertical para baixo. Vertical para baixo. Vertical para baixo. Não importa se o objeto está subindo, está descendo, está indo para a direita, está indo para a esquerda, está parado, não importa. Peso é sempre vertical para baixo. Em direção ao quê? Em direção ao centro do planeta. Mas a terceira lei de Newton garante que toda ação tem uma reação. Então, quando a Terra puxa essa bolinha azul com a força de ação peso em direção ao centro do planeta, a bolinha puxa a Terra com a força de reação igualzinha ao valor da força peso para cima. Professor, então se a Terra puxa a bolinha para baixo com 20 newtons, a bolinha puxa o centro da Terra para cima com 20 newtons? Sim, porque a terceira lei de Newton garante que toda ação tem uma reação. Professor, eu vejo a bolinha descer, professor, mas eu não vejo a Terra subir. Isso é mentira, isso não existe. Lembra que a gente falou na aula passada? Você não vê a reação devido à massa. A massa da Terra é muito maior do que a massa da bolinha. Então, 20 newtons é suficiente para mover a bolinha. Mas 20 newtons não chega nem perto de ser suficiente para mover a Terra. Mas toda ação gera uma reação, porque é a terceira lei de Newton. Aí nós vimos exemplos, nós vimos na aula passada que as marés é devido a essa força gravitacional, que a gente chama de força-peso. Nós vimos que independente ao local que você mora na Terra, sempre você é puxado para o centro, por isso que quem mora no Japão não cai. Mas toda ação, ó, gera uma reação. Nós vimos que a gravidade depende do local da Terra que você está. Quando a gente fala que é 9,8, é um valor aproximado, tá? E quando a gente usa 10, é mais aproximado ainda. Mas a Terra não é uma esfera perfeita. E também nem tampouco é plana como esses loucos acreditam. A Terra é um geóide, ela é achatada. Então, nos polos, a gravidade é maior. No Equador, a gravidade é menor. Mas isso é só a título de curiosidade. Porque como calcular a gravidade, a gente vai estudar lá no segundo ano. Não é no primeiro ano, tá? Aí nós fizemos questões. Quem não lembra das questões, pega os slides e revê. Lembrando que todos os slides já estão disponíveis tanto no portal AVA quanto no Google Classroom, desde as semanas retrasado. Já está lá há muito tempo. Então, fizemos várias questões. Depois falamos da força normal. Professor, me lembra aí o que é força normal? Vou te lembrar. Força normal é aquela força que a superfície aplica nos objetos. Só existe força normal quando a superfície encosta em um objeto. Então, se o objeto está na horizontal, a força normal está na vertical. Por quê? Porque a força normal é sempre perpendicular à superfície. No segundo exemplo, nós vimos que não tem força normal, porque aquela bolinha não está encostando em nenhuma superfície. No terceiro exemplo, nós vimos que tem uma força F que está empurrando a caixinha para a direita. A superfície, no caso, é a parede. Então, a parede aplica uma força de reação, que é a força normal, para a esquerda. Ela é perpendicular à superfície, sempre. E no quarto caso,
Se você tiver em uma superfície inclinada, a força normal vai ficar inclinada, porém, em relação à superfície, é sempre, ó, gente, em todos os casos, a força normal forma um ângulo de 90 graus. Sempre a força normal formará um ângulo de 90 graus com a superfície. Sempre. A força normal é a força que existe devido ao contato entre a superfície e o corpo. A força normal não é devida à força-peso, que muita gente se engana. A gente até fez questão sobre isso na aula passada. A força normal é devida ao contato entre o corpo e a superfície. Quando o corpo encosta na superfície, o corpo aplica uma força na superfície. Como toda ação tem uma reação, a superfície aplica uma força no corpo. Tá certo? Aí fizemos várias questões na aula passada sobre força normal e paramos aqui, que é o assunto novo, que é o assunto da aula de hoje. A partir de agora, vou falar com mais calma do que eu estava correndo, porque foi uma revisão de tudo que eu já falei, desde o início da quarentena, que foi vetor, leis de Newton e as duas primeiras classes de força. Agora eu vou falar com calma, porque agora é assunto novo. Vamos estudar hoje duas forças. Uma força chamada de força de tração ou tensão, tanto faz eu falar tração ou tensão. E iremos estudar uma outra força que é chamada de força de contato. Mas vamos se concentrar agora na força de tração, também conhecida como força de tensão. Primeiro, ela é uma força que só existe quando tem fio. Se não tiver fio, barbante ou corda, não existe força de tração ou tensão. Então, se uma questão não falar de fio, é impossível ter tração ou tensão. Você já sabe logo que a tração é igual a zero. Tá? Não tem fio? Tração é igual a zero. Só tem tração quando um fio está esticado. Porque também não adianta o fio estar lá paradinho, tem uma caixinha aqui e o fio está aqui sem puxar a caixinha. Se não está puxando a caixinha, a tração vai ser igual a zero. Tem que ter um fio? Tem. Mas além disso, ele tem que estar esticado puxando a caixinha. Se ele não estiver puxando a caixinha, se ele estiver paradinho no chão, não tem força de tração. Segunda coisa, a tração, ela sempre aponta do corpo para o centro do fio. Sempre do corpo para o centro do fio. Então, ó, ali tem a bolinha 1, que está presa por um fio no teto. Quando essa bolinha está na posição 1, a tração vai apontar do corpo, que é a bolinha, para o centro do fio, que está mais ou menos aqui, ó. Então, ela aponta sempre do corpo para o centro do fio. Mas vocês são espertos e vocês lembram que a terceira lei de Newton, ela garante que toda ação tem uma reação. Se o fio transmite essa força de tração e puxa a bolinha para cima, o fio também vai transferir a reação que puxa essa tração para baixo, o teto. Vai puxar o teto para baixo. Porque toda ação gera uma reação. Se essa foi a força de ação que está prendendo a bolinha, essa vai ser a força de reação que está atuando no teto. Porque toda ação tem uma reação. Não entendi essa do centro? Mari, é teoria. A teoria garante sempre que a tração atua do corpo para o centro do fio. Por exemplo, Mário, eu não poderia desenhar essa tração dessa bolinha, por exemplo, assim, ó, para cima, porque o fio não está na vertical, Mário. O fio está na diagonal. Então, a tração sempre atua do corpo, Mário, em direção ao centro do fio. É por dentro do fio. Do corpo por dentro do fio, para o centro dele. Tá claro? Então, aqui embaixo, essa caixinha, ó, do corpo para o centro do fio. Eu não posso desenhar aqui a tração, por exemplo, para cima. Não tem nada a ver. Porque tração é sempre, sempre, sempre do corpo em direção ao centro do fio. Se o corpo é bolinha, da bolinha para o centro do fio. Se o corpo é o teto, do teto para o centro do fio. Você entendeu agora, Mário? E lembre, toda ação tem uma reação de mesmo valor. Então, se essa tração aqui é de 20 newtons, essa tração aqui também é de 20 newtons.
Porque a terceira lei de Newton garante isso. A lei da ação e reação garante que toda ação tem uma reação de mesmo módulo, mesmo valor. A direção também é a mesma, ó. As duas são diagonais. Só que o sentido é sentido oposto. Uma é diagonal para o Nordeste e a outra é diagonal para o Sudeste, Sudoeste. O fio 2 ali, ó, a posição 2, ó, a tração rosa do corpo para o centro do fio. E a reação, professor, lá no teto, ó, para o centro do fio. A posição 3, a mesma coisa, ó, do corpo para o centro do fio. E a reação, professor, lá no teto, ó, do teto para o centro do fio. É por isso que as cordas rompem no meio. Caraca, Matheus, parabéns, cara. Exatamente por isso. Quando você amarra alguma coisa em outra e puxa muito forte, ao ponto de romper a força de tração, porque todo fio ele aguenta uma tração máxima. Por isso que tem cabos que são cabos de aço, para poder puxar aquelas coisas que têm uma massa muito grande, que têm uma força-peso muito grande. Se você bota um barbante para puxar um carro, você vai ver que o barbante não consegue puxar um carro, porque a tração máxima que o barbante aguenta não é suficiente para puxar um carro. Aí ele se rompe. E ele se rompe geralmente no meio. Mas por que a gente fala geralmente, Matheus? Porque pode ter microfissuras que façam o fio se romper em outros locais que não seja o meio. Porque ele pode estar meio que quebrado em outros locais. Mas se o fio estiver todo bonitinho, estiver amarrado certinho, geralmente ele vai se quebrar no meio. Parabéns, Matheus, por essa associação. Força de tração, galera, não tem fórmula. Eita, professor. Então é bom, né? Não tem fórmula, a gente não calcula. Então, como é que eu vou dizer isso para vocês? Não, isso não é bom. O bom seria com uma força-peso, que tem uma fórmula pronta, massa vezes gravidade. A força de tração, assim como a força normal, não tem fórmula. E vamos lembrar que a normal e a tração são forças de contato. E a força-peso é uma força de campo. O peso não precisa atuar diretamente em nada, te puxando para o centro da Terra. Não vem a Terra com a mãozinha dela, vou puxar você para o centro. Aí puxa seu pezinho para o centro. Então a força-peso é uma força de campo. Não precisa de contato físico para te puxar para o centro. Já a força normal e a força de tração são forças de contato. Tem que ter o contato físico para ter a força normal e ter a tração. No caso do normal, é o contato físico com a superfície. No caso da tração, é o contato físico com a corda que está puxando o objeto. Tá certo? Professor, eu entendi a teoria, mas você pode fazer algumas continhas aí, porque você está dizendo que não tem fórmula. Tô achando isso meio complicado. Não é complicado, não. Mas antes da conta, você entendeu a parte da teoria? Me diz aí no chat. Você está entendendo a parte da teoria? Sim. Beleza. Então bora lá. Antes de a gente fazer a conta, vamos primeiro brincar de desenhar? Por quê? Para fazer a conta, vai ser importantíssimo, importantíssimo saber desenhar. Eu gostaria, por favor, que vocês desenhassem a força de tração, a força peso e a força normal para esses dois objetos aí, que eu vou chamar de objeto A e objeto B. Não se preocupa não, João, porque os desenhos são linhas, tá? São vetores. Eu quero que você desenhe os vetores da tração, do peso e da normal. Não sei porque eu botei um A, é normal, é um N. Eu quero que você desenhe os vetores da força tração, peso e normal para o objeto A e para o objeto B. São linhas, é só desenhar uma linha, uma seta, tá? É o tempo que eu pegar água na minha garrafinha. Vocês têm 30 segundinhos aí que é o tempo que eu pego água.
Ok? Vamos lá. Primeiro, vamos desenhar peso? Peso é a mais fácil de todas. Quem lembra por que peso é mais fácil de todas? Fale, Jorge. Quem lembra por que peso é a mais fácil de todas? Quem sabe me dizer por que peso é a mais fácil de desenhar? Ninguém lembra? É porque peso, em 100% dos casos, é sempre vertical, apontando para o centro da Terra, ou seja, para baixo. Então, aqui, ó, tem um peso de A vertical para baixo. Aqui tem um peso de B vertical para baixo. Peso, em 100% dos casos, é sempre vertical para baixo. Nesse caso, eu poderia colocar T1 e T2? Vamos lá, Jorge. Jorge, o fio, você concorda comigo que é o mesmo? Mas, peraí, Jorge, rapidinho, que isso aí já é tração. Deixa eu desenhar a primeira normal. Aguenta aí que eu vou te responder isso, viu, Jorge? Aguenta aí. Vamos desenhar agora a normal. A normal é aquela força que a superfície aplica no objeto. Então, se a superfície é essa mesa horizontal, a força normal é uma força na vertical. Aí vai ter a normal do objeto A e vai ter a normal do objeto B. Por quê? Porque quando o objeto encosta na superfície, a superfície aplica uma força no objeto. Ação e reação. A normal não é reação do peso, tá? O peso é a força que a Terra te puxa para baixo. A reação disso é você puxar a Terra para cima. Tá certo? Sim, Maria. Nesse caso, como só tem a normal para cima e o peso para baixo, elas se equilibram. Significa dizer, então, que a força normal tem o mesmo valor da força peso, mas elas não são forças iguais. Nesse caso, elas têm o mesmo valor. Mas lembra que na aula passada a gente fez outros exemplos que elas não têm o mesmo valor? Nesse caso, elas têm o mesmo valor. E agora vamos para a pergunta de Jorge. Professor, nesse caso aí, eu poderia botar tração 1, tração 2? Não, Jorge. Por que não? Porque, Jorge, o fio é o mesmo. Quando o fio é o mesmo, cara, é a mesma tração. Se fossem fios diferentes, aí teriam trações diferentes. Por quê, Jorge? A terceira lei de Newton garante que toda ação tem uma reação de mesmo valor. Então, se o B puxa o A com atração para a direita, o A puxa o B com atração para a esquerda de mesmo valor. Se essa daqui for 20 newtons, essa outra aqui também é 20 newtons. Então, não tem sentido eu colocar T1 e T2, porque vai ficar parecendo que são trações diferentes. E elas não são trações diferentes, Jorge. Elas são mesma tração. Por que elas são mesmas trações? Porque é o mesmo fio. Sempre que for no mesmo fio, vai ser a mesma tração, porque toda ação tem uma reação de mesmo módulo, de mesmo valor. Tá certo? Não, Jorge, porque o azul não é um fio, né? O azul ele falou que é uma força F, é uma pessoa, por exemplo, puxando, tá? O azul não é um fio, é uma força F. Ele não falou que força F poderia ser um fio? Poderia, mas ele não deixou claro isso. Ele só falou que é uma força F puxando. Pode ser um fio, realmente, mas pode ser a pessoa com a mão dela, tá? Pode ser você com sua patinha. Por quê? Porque você é um gatinho, aí você tem patinha. Entendeu? Então pode ser qualquer coisa que está puxando ali, mas não garante que é um fio. Por favor, desenhe aí a tração, o peso e a normal para esse caso agora. Eu quero de novo a tração, o peso e a normal para o objeto A e para o objeto B. Só desenhar. 30 segundos a partir de agora. Se caso fosse um fio, Jorge, aí sim, teria uma tração 1 para um lado, tração 2 no outro, que seriam fios diferentes. Tá? Eu quero que, de novo, vocês desenhem aí. A tração, a normal e o peso para o objeto A e o B. 30 segundos a partir de agora.
Ok? Desenharam? Deu 30 segundos. Conseguiram desenhar? Me diga aí só se sim ou não. Sim, 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 pode fazer, sim, desenhei, fiz, beleza. Vamos ver se você desenhou igual o meu. Eu não tenho como olhar o seu caderno, né? Não estou do seu ladinho para poder olhar, mas vamos lá. Primeiro peso. Por que primeiro peso, professor? Poderia ter sido outro primeiro? Poderia. Mas eu sempre vou desenhar o peso primeiro, porque o peso, galera, é o mais fácil de todos. Se o peso é o mais fácil de todos, eu desenho logo ele. Então, o peso, ó, vertical para baixo, aí aqui é o peso de A. Não bota só P não, tá? Porque se você botar só P, eu não sei se esse P é o P de A ou é o P de B. Tem que falar qual é o peso. E aqui eu tenho também, vertical para baixo, o peso de B. Alguma dúvida no peso? Sim ou não? Não? Dessas duas caixinhas, tem uma que tem normal e tem outra que não tem normal. Qual é a caixinha que não tem normal e por quê? Qual é a caixinha que não tem normal? B. E por que a B? Por que B não tem normal? Porque tem tração? Não, Maria. Não é por esse motivo, não. Olha lá, ó, Ellen falou, porque não encosta em nenhuma superfície, tá? Não é porque tem fio, não. É porque não encosta em nenhuma superfície. Sabe por quê? A caixinha A, ela também tem fio e ela tem normal. Porque a caixinha A encosta na mesa. Se a mesa está na horizontal, a força normal da caixinha A fica na vertical. A força normal da caixinha B não existe. Ela é igual a zero. Por que ela é igual a zero, professor? Porque o B não toca na superfície. Se por um acaso, ó, o B, na hora de puxar, ele tivesse encostando naquela parede ali, ó, se tivesse assim, ó, encostando na parede, aí teria a normal do objeto B, que seria perpendicular à parede. Percebe? Então, o B, como não encosta na superfície, não tem força normal. Só tem força normal no objeto A. Fui claro? Alguma dúvida no normal? E agora, a tração, que é a força nova que a gente aprendeu, porque peso e normal foi da aula passada. Vamos lá, ó. Do corpo em direção ao centro do fio, do corpo em direção ao centro do fio. Percebe, Mari? Que ficou falando naquela hora, sempre, ó, ela passa por dentro do fio, do corpo em direção ao centro do fio. Alguma dúvida em desenhar a tração? Não. Se fosse pedido para desenhar o corpo, a tração no terceiro corpo, que é a polia, isso aqui de verde no meio, ó, é chamado de rodana ou polia. É aquela parte que pode girar para a direita ou para a esquerda, é tipo uma rodinha. Ele gira para um lado ou para o outro. Se fosse pedido para desenhar a tração na polia, aí teria a tração que puxa a polia para a esquerda e teria a tração que puxa a polia para a direita, tá certo? Porque toda ação tem uma reação. Tudo bem? Se fosse pedido na polia, mas não foi pedido, eu só pedi em A e em B. E em 95% dos casos, ele só vai pedir em A e em B mesmo. Ele não vai pedir na polia. Mas eu botei aí para poder lembrar para você que a polia também poderia ser um corpo. Sempre que tiver uma superfície perfeita, polia perfeita, fio perfeito, pode dizer que não tem atrito? Sim, Guilherme. Atrito a gente só vai ver na semana que vem. Então a gente não está falando de atrito ainda, porque tudo isso aqui, a gente está considerando que tudo é perfeitinho. A gente vai ver na aula da semana que vem que as coisas não são perfeitas, exceto Belize. Exceto Belize, as coisas não são perfeitas. Então a gente vai ver que na aula da semana que vem, a gente vai estudar atrito, que é devido às coisas que são imperfeitas, tipo vocês, tá certo? Mas não se preocupa com atrito hoje, por conta que a gente não vai precisar saber de atrito para nenhuma questão que a gente vai resolver hoje. Alguma dúvida, galera, em desenhar? Todo mundo está craque em desenhar, porque só vai aprender o assunto quem souber desenhar. Quem não souber desenhar, eu já adianto para você que não vai conseguir fazer o assunto. Vamos lá, vou fazer uma questão para você. Essa 6 sou eu que vou fazer, tá? Presta bem atenção nela.
Veja a figura abaixo. Nela temos um bloco de massa 8 quilogramas. João, se tá feio ou bonito, não tem problema, cara. Fica tranquilo. O importante é fazer o desenho, tá? Mesmo o desenho feio, não tem problema nenhum. Porque quando a gente voltar para as aulas presenciais, eu não vou dar ponto pelo desenho, tá? Fica tranquilo, eu vou dar ponto pela conta. Não é pelo desenho, mas você vai ver agorinha que você só consegue fazer a conta se você fizer o desenho. Então, a figura abaixo, temos um bloco de massa 8 quilogramas. Essa massa, ela está em quilogramas. Então, eu não preciso transformar. Por quê? Porque já está no SI. Está lindo para mim. Suspenso por uma corda. Então, se tem uma corda, tem um fio. Se tem um fio, tem uma tração. Também pode ser chamado de tensão. Tração ou tensão. Tá? Adotando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determine o valor da tração na corda e marque a opção correta. Vamos lá, galera. Primeiro passo é sempre desenhar. Como é o nome daquela força que puxa essa caixinha azul em direção ao centro do planeta? Quem lembra como é o nome dessa força? Que puxa exatamente, estão espertos mesmo, estão entendendo. Quanto é o valor da normal? Quem sabe me dizer, de cara, sem precisar fazer conta nenhuma, qual é o valor normal dessa caixinha? Zero. Professor, como é que meu colega conseguiu acertar tão rápido que é zero? Porque não tem contato com a mesa nem com a parede. Se não tem contato nem com a mesa nem com a parede, a força normal é zero. Tá? Vamos desenhar agora a força de tração. A força de tração é do corpo, que é a caixinha, para o centro do fio. Então, ó, vertical para cima. Aqui é a força de tração. Mas você sabe que toda ação tem uma reação. Se a força de tração puxa a caixinha para cima, ela também puxa o teto para baixo, porque toda ação tem uma reação. E essa força de tração é exatamente o mesmo valor dessa força de tração, tá? São os mesmos valores. Por quê? Porque é ação e reação. Porém, vou te dar uma dica. Nunca trabalhe com a tração do teto. Por quê? Porque você não tem a massa do teto. Como é que você vai calcular alguma coisa sem ter a massa daquele objeto? Então, apesar de a tração do teto ser a mesma tração do fio, a gente não vai trabalhar com o teto. A gente só vai trabalhar com a caixinha. Então, esqueça que existe aquela força de tração no teto ali, ó. Esqueça, vou até tirar ela daqui. Mas existe? Existe, tá? E ela é igualzinha à tração do fio. A caixinha, ela não vai nem para cima, nem para baixo. Significa dizer que a força resultante na caixinha é igual a zero. E isso quem garante é a primeira lei de Newton. Ela garante que quando o objeto está parado, ou quando o objeto está em MRU, que é movimento retilíneo uniforme, sempre a força resultante vai ser igual a zero. Na caixinha, eu tenho duas forças. Uma força para cima e uma força para baixo. Força é vetor. Se força é vetor, na hora de fazer a força resultante, que é a soma de todas as forças, é uma soma vetorial. Vetores, galera, em sentidos opostos, vocês somam ou vocês subtraem? Como é que faz a soma vetorial exatamente, Luiz? Então, fica tração menos peso igual a zero. Por quê? Porque a força resultante é a soma das forças. E, nesse caso, as forças são tração e peso. E, na hora de somar, como são sentidos opostos, um para cima e um para baixo, você subtrai. Se tivesse os dois para cima, você somava. Se tivesse os dois para baixo, você também somava. Mas como está um para cima e um para baixo, você diminui. Aí o peso que está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Tração não tem fórmula, mas peso tem. E como é que é a fórmula do peso que a gente aprendeu na aula passada? A fórmula do peso é massa gravidade. Então, nós iremos pegar a massa, que ele falou que era 8,
vezes a gravidade, que ele falou que era 10, e 8 vezes 10, até semana passada, era 80. Essa semana eu não sei. Mas até semana passada, 8 vezes 10 ainda era 80. Aí eu pego e substituo, ó. Então, a tração também é igual a 80. É o mesmo valor da tração, que é o mesmo valor do peso. Não é que a tração é igual à força-peso. Tração é devido ao fio, peso é devido à terra. Elas não são forças iguais. Nessa questão, que o valor da tração foi igual ao valor do peso. Ana, é só você olhar qual força tem para cima, tração. Qual força tem para baixo, peso. Se o objeto está parado, Ana, você já sabe que a tração vai ter que ser igual ao peso. Então, se você quiser, você já pode colocar isso e resolver. O que eu quero que você entenda que a tração igual ao peso é só o mesmo valor. Não é que a força-tração é uma força que é igual à força-peso. Não. A tração é devida ao fio, o peso é devido à terra. A tração não é uma força igual à força-peso. Nesse caso, que é um exemplo, o valor da tração é o mesmo valor do peso. A gente vai ver outros casos que não vai acontecer isso. Na aula passada, lembra que a gente fez casos que a normal era o mesmo valor do peso? E que depois também a gente fez casos que a normal não era igual ao peso, tá? Exatamente, Rhodes. Calcula parecido com a normal. Parecido com a normal, tá? Todo mundo entendeu a questão 6? Todo mundo entendeu a questão 6? Então, por favor, façam a série sozinhos. Vou dar uma dica. Você vai usar FR igual a M vezes A. Porque agora a caixinha não está parada. A caixinha tem uma aceleração. Vocês têm aí 1 minuto e 30 segundos a partir de agora. Oi, Leandro, pode falar. Quer falar não? Tudo bem. Então só faz a questão aí, por favor. Ah, tá. A internet caiu. Tem como o senhor me explicar por que a tração ficou igual ao peso? Tem sim, Léo. Porque a caixinha estava parada. Se a caixinha estava parada, Léo, a força que puxa para cima tem que ser o mesmo valor da força que puxa para baixo. Por quê? Porque se a força que puxa para baixo fosse maior, ele iria descer. Se a força que puxa para cima fosse maior, ele iria subir. Para a caixinha ficar parada, Léo, ela não vai nem para cima, nem para baixo. A tração, que é a força que puxa a caixinha para cima, tem que ser igual ao peso, que é a força que puxa a caixinha para baixo. É parecidíssimo com aquelas questões que a gente fez na aula passada, na semana passada de força normal, tá? Por isso que a tração ficou igual ao peso, porque ele não vai nem para cima, nem para baixo. Façam, por favor, agora a questão 7. Vou dar mais um minutinho a partir de agora, porque eu falei e pode ter atrapalhado vocês. Peraí, viu, Maria, que eu falo com a resposta. Eu tô vendo que você botou B aí, mas eu não vou falar agora se tá certo ou tá errado ou não, para não influenciar o pessoal. Peraí, viu, Luiz? Mas podem colocar, viu, gente, a resposta de vocês no chat. Eu só não vou comentar ainda se tá certo ou tá errado, mas podem colocar a resposta de vocês no chat. Kaline, sabe o que eu tô reparando agora? Uma coisa aleatória. Teu nome tinha que ser com R, tinha que ser Karine. Ó, ficaria Karine de Castro Brito Carneiro, tudo com R no nome, ó. Karine Castro Brito Carneiro. Faltou um R no seu primeiro nome. Tá tudo errado. É por isso que
A numerologia da sua vida tá toda errada. Tu tá sozinha, não tem ninguém na tua vida, não tem um boyzinho, não tem ninguém pra ficar conversando no WhatsApp contigo. Tá vendo aí? É só brincadeira, Davi. Ela sabe que é brincadeira. É porque eu não posso fazer bullying com ela pessoal, eu tenho que fazer bullying virtual. Vamos lá. Então, algumas pessoas falaram letra D, outras pessoas falaram letra C. Eu vi ali alguém falando letra A, porém ninguém falou a correta. A correta é letra E, de escola. Professor, 18. Oh, desculpa. Olha eu comentando um errinho. A correta. Não, letra E mesmo, desculpa. Tô doido. É que eu li a letra E, eu vi 19 em vez de 18, não sei por quê. A resposta correta é a letra E. Vamos ver por quê. Primeiro, bora desenhar. Lembra que eu falei para vocês que primeiro a gente desenha. Se você não desenhar, você não perde ponto. Mas fica quase que impossível você acertar a questão, porque vai ficar meio que no aleatório. Então, primeiro, bora desenhar. Tem a caixinha. Ela tem uma massa de 5 quilogramas. E tem um fio puxando ela para a direita. Aí aqui está a força do fio. Porém, tem uma outra pessoa que está atrapalhando sua vida, que está puxando a caixinha para a esquerda, com a força de 8 newtons, tá? E ela está falando na questão que a caixinha vai realmente para a direita, apesar dessa pessoa te atrapalhar, a caixinha realmente vai para a direita com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Aí aqui para baixo, nós temos a força peso, aqui para cima, nós temos a força normal. Como aqui no caso é só uma única caixinha, eu não preciso colocar PA e normal de A, porque a caixinha é única. Eu só preciso colocar peso de A, peso de B, normal de A, normal de B, quando tem duas caixinhas. Aqui que só tem uma, tá tudo certinho. Ok? Primeiro passo é esse, no desenho. Alguma dúvida em fazer esse desenho aqui que eu fiz? Me falem aí. Alguma dúvida? Parabéns, Lara. Alguma dúvida em fazer esse desenho aqui? Não? Pronto. Essa caixinha, ele falou que vai para a direita. Por que tem tração ali, Kaline? Porque está escrito aqui na questão, ó. Tem um fio que puxa a caixinha para a direita. Se tem um fio, Kaline, tem a força de tração. Tudo bem? Se tem fio, tem força de tração, puxando para a direita. Beleza. Essa caixinha, como ela vai para a direita, ela não consegue ir nem para baixo, nem para cima. Então, é porque a força-peso que puxa para baixo, ela se equilibra, ou seja, ela tem o mesmo valor da força normal. Não é que a força-peso é a mesma força normal, não é isso. O valor da força-peso é o mesmo valor da força normal. Mas na questão, não pediu força normal, então eu não preciso calcular peso. Mas se pedisse para calcular força normal, eu faria normal igual ao peso e faria peso é massa vezes gravidade. Mas não pediu, eu não calculo. Sobra tração e 8 newtons. Tração aponta para a direita, 8 newtons aponta para a esquerda. São sentidos iguais ou sentidos opostos, pessoal? Sentidos iguais ou opostos? Opostos. Soma ou subtrai? Vetores e sentidos opostos. A soma vetorial, soma ou subtrai? Perfeito. E fica tração menos 8 ou 8 menos tração? Será que eu coloco T menos 8 ou 8 menos T? Qual dos dois eu coloco? T menos 8 ou 8 menos T? O primeiro ou o segundo? T menos 8. Por que, professor, T menos 8? Porque ele falou que o movimento é para a direita. Se o movimento é para a direita, quem aponta para a direita é a maior força. Então, tração vem na frente porque ela é maior. Lembra que quando você subtrai força, é sempre o maior menos o menor? Apesar de você não saber qual é o número da tração,
Você sabe que a tração é maior do que 8, porque fez a caixinha ir para a direita e não para a esquerda. A massa da caixinha, ele falou na questão que é 5, e a aceleração, ele falou que é 2. 5 vezes 2 é 10. E esse 8 que está negativo, passa para o outro lado positivo. E 10 mais 8, até ontem, ainda eram 18. Então, a tração deu 18 newtons, letra E. Se não tivesse movimento, poderia ser qualquer um, né? Se não tivesse movimento, Maria, seria tração igual a 8. Porque para não ter movimento, para estar parada, a força que puxa para a direita, Maria, teria que ser igual à força que puxa para a esquerda. Então, se a questão falasse que a caixinha está parada, a força de tração, sem precisar fazer conta nenhuma, ela seria igual a 8. Porque a força que puxa para a direita teria que ser igual à força que puxa para a esquerda. Tudo bem? E se a questão falasse, pessoal, que esse 8 newtons também tivesse para a direita? E se a questão falasse que esse 8 newtons também tivesse para a direita? Ele saiu daqui da esquerda, a pessoa, ao invés de te atrapalhar, exatamente, Jorge, parabéns, cara, ao invés de subtrair, iria somar. Ao invés de ser T menos 8, seria então T mais 8, porque seriam duas forças no mesmo sentido. E aí, forças no mesmo sentido, soma. Vocês entenderam tudinho dessa questão 7, gente? Me digam aí, por favor, se vocês entenderam a questão 7. Sim? Beleza. Olha, a questão de número 8, ela vai ficar para casa, tá? Essa questão, ela tem a resposta no slide. Eu gostaria que vocês, por favor, fizessem sem olhar a primeira resposta. Os slides estão para vocês disponíveis desde a semana retrasada, tanto no portal AVA quanto no Google Classroom. Então, se você passar aqui, ó, você vai ver que tem o gabarito e a resposta. Mas, por favor, na hora que forem fazer, bota uma folhinha em cima, né? Se você só colocar uma folhinha em cima, você não vê a resposta. Aí você faz a continha e compara para ver se o que você fez está certo ou está errado. Porém, eu vou fazer essa questão 8 na aula da semana que vem. Eu vou fazer, tá? Mas eu quero que vocês tentem fazer sozinhos em casa. Então, a questão 8 fica para casa. E onde é que está a questão 8? Está no slide. E onde está o slide? No Google Classroom ou no portal AVA. Desde as 3 semanas atrás já. Tá? Não, Léo. Só faz no seu caderno e aguarda a aula da semana que vem para a gente poder conferir. Não precisa mandar não, viu? Fica tranquilo. Vamos lá. Força de contato. É a última força de hoje. Oi, Jorge. Fala. Não? Tudo bem. Ou está digitando ainda? Se você digitar, depois eu leio. Vamos lá. Força de contato, galera, é uma força... Vamos lá, ele falou aqui. Nessa força de contato aí, soma as massas, né? Não, Jorge. Não, não. A gente vai ver daqui a pouquinho como faz. Mas bora primeiro ver a teoria. Força de contato é uma força que só existe quando um objeto encosta no outro. Vou repetir. Força de contato é uma força que existe quando um objeto encosta no outro. Se o objeto não encostar no outro, não tem força de contato. Então, nessas questões que nós fizemos aqui atrás, ó, não existe força de contato. Por quê? Porque o objeto A não encosta no objeto B. Tem fio. Se tem fio, tem tração, mas não tem força de contato. Então, ó, aqui mesma coisa, ó. O objeto A não encosta no teto, que seria o objeto B. Então, não tem força de contato. Só tem força de contato se um objeto encostar no outro. Então, essa força de vermelho, essa força F, empurrou a caixinha A. Essa é a força que empurra a caixinha A. Só que você concorda comigo que, indiretamente, a força F também empurra a caixinha B? Porque quando você empurra a caixinha A e tem uma caixinha B atrás da caixinha A, ela acaba empurrando também a caixinha B. Então, vai existir uma força de contato entre os objetos A e B. Então, existe a força que A aplica em B. Isso aqui, ó, força
que A aplica em B seria a força de ação, que é a força que empurra a caixinha B. Mas toda ação provoca uma reação. Quando A empurra B, B também aplica uma força em A, FBA, que é uma força de reação. Os valores dela são iguais. A força que A aplica em B tem o mesmo valor da força que B aplica em A. Por quê, professor? Quem garante isso é a terceira lei de Newton. Toda ação, lei da ação e reação. Toda ação gera uma reação de mesmo modo. Então, quando A empurra B, B empurra A com uma mesma força, com o mesmo valor de força. Tá certo? Vocês entenderam a força de contato, a teoria? Qual é a teoria da força de contato? É que só existe quando um objeto encosta no outro. Se não encostar, não tem força de contato. Só existe força de contato quando encosta. E a força que A aplica em B é o mesmo valor da força que B aplica em A. Porque uma é a ação, a outra é a reação. Oi, Duda, pode falar. Enquanto o Duda fala, vai digitar, eu quero que vocês, por favor, desenhem aí as forças de contato, normal e peso nas caixinhas A e B. Tá vendo nesse segundo desenho embaixo? Eu quero que vocês desenhem como fica a força normal, peso e de contato das caixinhas A e B. Mas fale, Duda, pode falar. A força resultante aí seria igual se tivesse um objeto com as massas de A e B? Sim, Duda. Talvez seja isso que, acho que foi Jorge que falou na parte de cima de somar. Nesse sentido, sim, Duda. Mas a questão não vai pedir para você a força resultante. A questão vai pedir para você a força de contato. E na hora da força de contato, você não vai poder somar. Mas já a gente vai fazer contas sobre isso para não confundir os colegas, tá bom? Por enquanto, só quero que vocês dois só desenhem. Por favor, desenhem aí a força de contato, a normal e o peso. Calma, calma. Vocês estão falando de como resolver as questões. Eu ainda estou explicando como desenha. Calma aí um pouquinho, porque vocês estão mais adiantados que os colegas. Tá bom? Aguenta um pouquinho. Aguenta um pouquinho, Maria. Só desenha por enquanto. Vou dar aí mais 15 segundos para vocês desenharem. Todo mundo desenhou? Seu desenho ficou mais ou menos assim, só que tudo junto, né? Aqui eu separei, botei o de A e botei o de B separado, para você entender. Mas se você desenhou tudo junto, não tem problema. Como é que ficaria tudo junto, professor? Tudo junto ficaria aqui, ó. A, B, tem um F que empurra para a direita, aí tem peso de A para baixo, tem peso de B para baixo, que o peso é o mais fácil de desenhar de todos, tem a normal de B para cima, tem a normal de A também para cima, aí tem a força que A aplica em B, que atua no objeto B, e tem a força que B aplica em A, que atua no objeto A. Eu só fiz separar ali para ficar mais fácil de enxergar. Mas vocês entenderam como faz o desenho? Lembrando que é importantíssimo saber fazer o desenho. Se você não souber fazer o desenho, você vai ter muita dificuldade em resolver as questões. Ok? Vou fazer a questão. Essa questão 9 eu vou fazer. Depois vai ter a questão 10 que é para vocês. Por enquanto, só presta, por favor, atenção na questão 9, tá certo? Vamos lá. Dois corpos A e B, de massas respectivamente iguais a 2 e 3 quilogramas. Então, ele está falando que a massa de A
é 2 e a massa de B é 3. E isso eu não estou inventando. Está escrito na questão. Estão apoiados sobre a superfície horizontal perfeitamente lisa. Lembra que acho que foi Rafa que perguntou, não lembro que perguntou. Quando falar que é perfeitamente liso, não tem atrito. Até porque, por enquanto, a gente não estudou ainda a força de atrito. Uma força horizontal de 20 newtons é aplicada na caixinha A. Então, essa força F aqui, ó, a questão está falando que ela vale 20 newtons e ela foi aplicada sobre a caixinha A, não em B. Ela foi aplicada na caixinha A. A força que A aplica em B tem intensidade de... Intensidade, gente, é uma outra maneira de falar valor. Quando fala intensidade, está falando valor. A força que A aplica em B é o que a gente chama de força de contato. Ele está pedindo a força de contato de A em B. Nós aprendemos na teoria que a força que A aplica em B tem o mesmíssimo valor da força que B aplica em A. Elas não são forças iguais, mas elas têm o mesmo valor, porque uma aponta para a direita e a outra aponta para a esquerda, por isso que não são vetores iguais. Bom, existe agora um passo a passo que eu vou te ensinar para você não errar uma questão desse tipo. São 4 passos. Se você seguir esses 4 passos, dificilmente você vai errar. Se você pular um desses 4 passos, vai ficar mais fácil de errar. Primeiro passo é desenhar. Você não perde ponto em um dia de prova se você não desenhar. Se você falar, professor, já estou craque, eu não preciso desenhar, eu consigo fazer essa parte do desenho mentalmente na minha cabeça. Tem algum problema? Não. Eu vou achar estranho. Por quê? Porque eu já dou aula desde 2002 e até hoje eu desenho e tem questão que eu fico com dúvida, eu tenho que desenhar para ver o que acontece. Mas se você consegue fazer sem desenhar, parabéns para você. Pode continuar fazendo sem desenhar sem nenhum problema. Mas saiba que sua chance de errar a questão vai ser maior. Então, aqui para baixo, eu tenho o peso de A. Aqui para baixo, eu tenho o peso de B. Aqui para cima, eu tenho a normal do objeto A. E aqui para cima, eu tenho a normal do objeto B. Além disso, existe a força de contato que A aplica em B, que tem o mesmo valor da força que o B aplica em A. Desenhar as forças. Alguma dúvida? Foi o que a gente fez no slide anterior. Não, né? Segundo passo. O seu segundo passo é encontrar para onde os objetos se movimentam. Para onde é o movimento dos objetos? Esses objetos A e B aí, eles se movimentam para a direita ou para a esquerda? Por que para a direita, Jorge? Tá certo. Mas por que para a direita? Tá certinho. Mas por que para a direita, Jorge? E aí, gente? É para a direita. Mas por quê? Porque a única força, que é 20, está para a direita. Exatamente. A única força que está empurrando os objetos é para a direita. Mas se tivesse aqui uma força para a esquerda de 50 newtons, para onde seria o movimento agora? Se tivesse uma força para a esquerda de 50 newtons. Por quê? Porque 50 é maior do que 20. Ah, professor, mas essa força para a esquerda não é 50, é apenas 15. Não é 50 não, eu olhei errado, é 15. Se fosse 15, para onde que seria o movimento? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita, porque 20 é maior do que 15. Então, o primeiro passo é desenhar, o segundo passo é para onde atua o movimento. Alguma dúvida em encontrar para onde vai o movimento? Calma, Bianca, calma, pessoal, não estou fazendo conta, estou seguindo passo a passo, calma aí. Professor, tem que desenhar sempre a força peso e a normal, porque tem casos que não usa, né? Maria, por exemplo, esse caso agora, Maria, a gente não vai usar. Mas é melhor, Maria, que você desenhe para você se acostumar. Porque vai ter casos que a gente vai usar. Nesse caso, Maria, a gente não usa
Porque o peso puxa para baixo, só que a normal puxa para cima, e eles se equilibram. O mesmo valor do peso de B que puxa para baixo é da normal de B que puxa para cima. Por isso que o B não vai nem para cima, nem para baixo. O B, ele pode ir para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, ele foi para a direita. Mas sim, Maria, se você não desenhasse, não teria problema não desenhar o peso normal nesse exemplo, Maria. Mas tem outros exemplos mais para frente que nós veremos, que se caso você não desenhe, você vai errar a questão. Então, minha dica é, mesmo que você não vá usar, desenhe. Você vai perder 10 segundos a mais, talvez, desenhando, para salvar uma questão, né? Eu acho melhor desenhar. Vamos lá. Terceiro passo é escrever a equação da força resultante, que é FR igual a M vezes A para os dois corpos. Então, eu vou escrever a equação para o corpo A e vou escrever a equação para o corpo B. Eu tenho que escrever para os dois corpos. A equação é massa vezes aceleração. Então, massa de A, massa de B, vezes a aceleração, vezes a aceleração. Quem sabe me dizer porque a aceleração, eu não coloquei a aceleração de A e a aceleração de B? Porque simplesmente botei A de aceleração, não ficou um A de corpo A e um A do corpo B. Por que ficou simplesmente A? Exatamente, Porto, porque é a mesma. Porque quando o 20 empurra o A, indiretamente, ele empurra o B. Então, a aceleração dos dois é a mesma. Eu não preciso colocar a aceleração de A e a aceleração de B, porque é o mesmo valor. Tá certo? É o mesmo valor. Vamos olhar agora só para o corpo A. Se você olhar só para o corpo A, quantas forças atuam só no corpo A? Calma, Jorge, tu tá adiantando. Eu ainda estou ensinando a primeira vez, pessoal. Calma, calma. Eu vou chegar nisso aí, mas isso aí é uma coisa além. É depois. Calma, calma. O corpo A, Bruno está dizendo que tem duas forças. Não, Bruno. O corpo A tem 4 forças. Porque tem o peso de A, tem a normal de A, tem a força de 20 newtons que empurra A para a direita e tem a força que B aplica em A que empurra ele para a esquerda. Só que, se eu perguntar quantas forças realmente importam, aí é duas, como o Bruno falou. Porque a normal de A e o peso de A não importa para a questão. Mas você não vai usar todas, Kaline. Você só vai usar duas, tá? Por que você não vai usar as outras duas? Porque o objeto A não vai nem para cima, nem para baixo. Então, você só vai usar o 20 e o F de BA. O 20 aponta para a direita, o F de BA aponta para a esquerda. Você vai colocar 20 menos FBA ou você vai colocar FBA menos 20? O que é que você acha aí? Você coloca 20 menos FBA ou você coloca FBA menos 20? O que é que você acha que vai acontecer aí? Para o corpo A. Por que 20 vem na frente, pessoal? Por que 20 veio primeiro? E como é que você sabe que 20 é maior, Leandro? Se eu não falei qual é o valor de FBA. Como é que você sabe que 20 é maior se eu não falei qual é o valor de FBA? Exatamente, Porto, porque puxa para a direita. Quem aponta para a direita vai ser maior do que quem aponta para a esquerda. Então, mesmo não sabendo o valor que a força que B aplica em A, eu sei que 20 é maior, porque se FBA fosse maior, ele não iria para a direita, ele iria para a esquerda. E a gente sabe que ele não vai para a esquerda, ele vai para a direita. Por isso que é 20 menos FBA. Igual a massa de A, que é 2, vezes a aceleração que eu não tenho. Agora, bora montar o do corpo B. Vou desenhar aqui só o corpo B. Quantas forças tem no corpo B no total? Quantas forças tem no total no corpo B? 4? Não, Bruno. Não, Rhodes. Não, Léo. Exatamente, Kaline. 3. Por quê? Tem o peso de B para baixo, tem a normal de B para cima
E tem a força que A empurra o B, que é a força de contato. O B só tem 3. O 20 não está em B. O 20 só está em A. Então, o B tem 3 forças, porém, nós sabemos que o peso equilibra com o normal. Então, não influencia em nada. Não influencia em nada nessa questão. Porque o B não vai nem para cima, nem para baixo. Em questões que o objeto pode ir para cima ou para baixo, vai influenciar sim. Mas nessa questão, não influencia. Então, a única força que tem em B é a força que A aplica em B. A massa de B é 3 e a aceleração eu não tenho. Isso é chamado de matemática de sistema. Eu vou pegar essa força que A aplica em B e substituir aqui, ó. Vou substituir aqui. Então, fica 20 menos 3A. Professor, por que o senhor está substituindo? O senhor é maluco. Ali é FBA e ali é AB. São coisas diferentes, professor. Lembra que a teoria garante, ó. A teoria garante que a força que A aplica em B é o mesmo valor da força que B aplica em A. Então, agora, gente, virou um passeio no parque. Agora é só terminar a continha, ó. 20 igual a 5 vezes A. Se bem que passeio no parque agora tá perigoso, né? Por causa do coronavírus. Então, virou roubar doce de criança. 20 dividido por 5 vai dar 4. A aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. O nome disso é aceleração. Aí eu pego essa aceleração e coloco aqui, ó. Então, F de AB é igual a 3 vezes 4. E 3 vezes 4, até semana retrasada, era 12 newtons. Então, a força que A aplica em B é 12 newtons. Por que a massa da caixinha B é 3? Porque está escrito na questão. Aqui, ó, gente, na primeira linha, a massa de B é 3, por isso. Eu não inventei não, tá certo? Está escrito na questão lá na primeira linha. Você também poderia substituir aqui, tá? Se você quisesse, ó, você poderia pegar a aceleração e substituir aqui, vai dar o mesmo valor. Porque, ó, 2 vezes 4 dá 8, o 20 dá positivo para ser negativo, dá menos 12, multiplica por menos 1 dá 12 positivo, também poderia, tá? Beleza? Vocês entenderam por que 3 ali? Vocês entenderam como faz? Aí, Jorge e lembra que a menina também estava toda hora perguntando, professor, e se eu somar? Se eu somar? Calma. O que Jorge e eu não lembro agora quem foi que estava perguntando, o que acontece se somar, é isso aqui que eles estavam falando, ó. Eu não gosto de explicar esse primeiro isso, porque senão você vai achar que veio do nada. E não é do nada. Somente, olha o que eu vou falar, hein? Porque isso não funciona para tudo. Somente para achar a aceleração, você pode fazer como se tudo fosse um corpo só. Se tudo fosse um corpo só, seria uma única massa de 5 quilogramas. Concorda comigo? E a força seria 20. Então, somente para achar a aceleração, você teria que fazer força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força é 20, a massa é 5, então a aceleração é 4. Porém, não exclui de você depois ter que fazer cada um separadamente. Porque desse jeito, você só consegue achar a aceleração. Então, não vai excluir de você montar cada equação separadamente. Se você quiser fazer assim, pode? Pode. Mas eu quero que você entenda que esse método só funciona para achar a aceleração. E tem um problema, que esse método, quando você vai fazer com questões que envolvem força de atrito, tração, contato e peso ao mesmo tempo, vai ficar quase de impossível de você conseguir fazer. Porém, se você achar que consegue fazer assim, você pode fazer. Não tem problema. Agora, saiba que depois, quando tiver as outras forças, vai ficar quase impossível de você fazer assim. Sim, Léo, a força que A aplica em B, Léo, é a mesma força que B aplica em A. Então, se você pegar isso aqui, ó, Léo, se você pegar isso aqui, ó,
20 menos FBA, Léo. Tá acompanhando aqui do lado, Léo? Igual a 2 vezes 4. 2 vezes 4, Léo, 8. Aí esse 20 tá negativo, tá positivo, ele passa negativo. Aí vai ficar menos 12. Quando você multiplicar por menos 1 os dois lados, o FBA fica positivo e o 12 também fica positivo. Tá? Belis, por que força resultante é 20 menos FBA? Kaline, porque o movimento é para a direita. Se o movimento é para a direita, a força que empurra para a direita, que é o 20, é maior do que a força que empurra para a esquerda, que é o FBA. Por isso que ficou 20 menos FBA e não ao contrário. Tá certo, Kaline? Se o movimento fosse para a esquerda, aí ficaria FBA menos 20. Se fosse para a esquerda, mas a gente viu que não é para a esquerda, é para a direita. Por favor, gente, nessa questão 10, vai ficar para casa, porque não vai dar tempo, só falta 5 minutos. Eu quero que vocês só desenhem e montem a fórmula. Não precisa resolver. Resolver fica para casa. Para casa fica a questão 8 e 10 para casa. Eu quero que vocês só, por favor, façam o desenho e montem a equação. Não precisa resolver, tá certo? Rapidinho aí, 3 minutinhos. Só montar o desenho e fazer a equação. Como eu tenho 5, vou te dar 3, porque 2 minutos eu vou fazer o desenho e montar a equação. Vai lá. Não, Maria, porque eu não estou pedindo para calcular a aceleração. Eu estou pedindo só para fazer o desenho e montar as equações. Isso que faz com um bloco só é para achar a aceleração. Só serve para achar a aceleração, mas não vai servir para achar a força de contato. Como o treinamento da gente é para achar a força de contato, eu preciso que vocês saibam desenhar e montar as equações. Depois que você montar as equações, aí você poderia fazer como um bloco só para achar a aceleração e substituir nas equações que você montou. Mas só vai servir se você souber montar as equações e souber desenhar. Então, não é para fazer isso ainda, porque é só para desenhar e montar as equações que eu quero. Eu não quero que vocês resolvam nada por enquanto, porque a questão 10 vai ficar para casa. A quarta dica, Léo, é resolver as equações. Aí você pode resolver, como o Jorge falou, fazendo um bloco único, ou pode resolver fazendo um sistema. Fica a critério de vocês. Mas a quarta dica não é para resolver agora não, tá bom? Agora é só para desenhar e montar a equação. Não precisa resolver, porque resolver vocês vão resolver em casa. Essa quarta não é para agora. A quarta é para casa. Vamos lá, pessoal. Desculpa, porque só falta 2 minutos e eu tenho que fazer só o desenho para vocês e montar as equações. Porque resolver vocês resolvem em casa. Vamos lá. Para baixo, peso de A. Para baixo, peso de B. Para cima, normal de A. Para cima, normal de B. Aí aqui existe a força que A aplica em B. E aqui existe a força que B aplica em A. Desenhar, que é o primeiro passo. Alguma dúvida em desenhar? Rapidão. Alguém tem dúvida em desenhar? Me fala aí. Não? Segundo passo, para onde está o movimento? E aí, pessoal, para onde está o movimento? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda o movimento? Por que direita? Por que direita?
Porque 42 é maior do que 17. Perfeito, Léo. Perfeito, Luiz. Para a direita. Agora, bora montar as equações. Vamos montar a equação do corpo A e vamos montar a equação do corpo B. Aí vai ser a massa de A vezes a aceleração e vai ser a massa de B vezes a aceleração. Vamos lá. No A, fica 42 menos FBA ou fica FBA menos 42? Como é que fica no A? Fica 42 menos FBA ou fica FBA menos 42? Qual das duas maneiras? Vamos, gente, rapidinho, porque o tempo está acabando. Já acabou, 10h30, na verdade, mas aguentem mais um pouquinho. Isso, porque 42 é maior. Então, fica 42 menos FBA. Massa de A, está escrito na questão que é 2,2. Agora, bora para o B. No B, fica 17 menos FAB ou fica FAB menos 17? O B está aqui, ó. Tem o F de AB que empurra ele para a direita e tem o 17 que empurra ele para a esquerda. É FAB menos 17 ou o contrário? E por que é FAB menos 17? Quem sabe me dizer por que é F de AB menos 17? Porque o movimento é para a direita. Quem aponta para a direita? FAB. Então, por isso que FAB é maior. Massa de B é 2,8 vezes a aceleração. Aí agora, resolver, eu não vou resolver. Resolver fica para casa. Tá? Por hoje, a gente acaba. Aí na semana que vem, eu termino e resolvo para vocês. Tá certo? Então, sigam esse passo a passo, desenhar, encontrar o movimento, escrever a equação da força resultante. Aí depois, como vocês vão resolver, tanto faz para mim. Quer achar a aceleração antes? Pode achar. Quer achar depois pelo sistema? Pode achar também. Tá bom? Quer juntar os dois blocos? Pode juntar? Pode. Mas juntar os dois blocos só dá certo para achar a aceleração. Não dá certo para achar as forças de contato. Tem que saber desenhar e tem que saber montar as equações, senão não vai conseguir achar a força de contato. Só vai conseguir achar a aceleração. Tudo bem? Então, até semana que vem. Beijos e abraços virtuais a todos. Certo? Tchau, tchau.